Saudação, meu amigo pensador, saudação, minha amiga pensadora. Hoje nós vamos falar de um tema interessante e é muito característico aqui da nossa realidade mesmo, tá? Então a gente vai falar da Constituição, alguns aspectos importantes e alguns aspectos que são demarcados porque eles são legais para você entender algumas coisas da vida mesmo, né? Então algumas coisas que a gente pode usar na vida, ter uma base, ter um reforço, às vezes ter um argumento, né? Então às vezes a gente precisa de uma proposta interessante, então a gente pode utilizar esses conceitos como argumentos. Então a gente está falando da Constituição, falamos da importância da Constituição, dela ser a base de todas as leis, dela garantir o Estado democrático de direitos, porque é a partir dela que desenvolvem todas as outras leis, é a partir da Constituição que se tem a garantia dali do que vai ser o parâmetro, né, o conhecimento, a forma de governar, a missão do Estado, o que o Estado pretende, objetivos, essas coisas. Então é legal você entender que a Constituição, para uma sociedade democrática, ela é a base, né? A partir dela é que a gente vai poder desenvolver as coisas todas que vão organizar a nossa vida nos pontos mais, assim, desde os mais pequenos, particulares, até as grandes relações com o Estado. Então é legal você entender que os grupos de direitos são divididos, né? Então você vai ter leis que regem tipos específicos de leis, ou leis que regem tipos específicos de direitos, para que esses direitos alcancem alguns pontos. Então é legal você entender o seguinte, no artigo 5º a gente vai ter aquela que é a base das garantias de direitos fundamentais, individuais e coletivos. Então, a base do que a gente precisa para poder desenvolver coisas que são para a vida, dignidade humana, elas estão aí colocadas nesse artigo. Então tem muitos princípios dos direitos humanos que já estão inseridos aí nesse artigo. Então é legal você entender. O artigo 5º ele é o maior, né, na Constituição, por causa dos seus incisos, para detalhar bem, né? Detalhar bem como é que vai funcionar. Então uma coisa que você tem que lembrar é um princípio, né, filosófico e do direito, que é o princípio da isonomia. Então é o princípio da ideia de igualdade. Então isso está colocado em alguns incisos lá que dizem que a gente pode escolher, que o tratamento tem que ser igual para homens e mulheres, né? Que a gente tem a liberdade das escolhas. Então, o princípio da isonomia. Então, alguns princípios básicos aí que a gente vai ter colocados nessa Constituição ao longo desses incisos do artigo 5º, tá? Então, a gente tem a garantia ali da isonomia, o princípio da liberdade, seja na liberdade de convicção, de pensamento, de escolha, seja na liberdade de locomoção, tá? Então, tudo isso abrange a ideia de liberdade. A ideia de propriedade, muito garantida ali na função da propriedade social da propriedade, na questão da propriedade rural, a propriedade familiar. Então, tudo isso é visto. Em relação à propriedade, também em casos de desapropriação, quando é necessário, por exemplo, o Estado utilizar uma casa ou um terreno para poder fazer alguma coisa que seja melhor, por exemplo, usar uma casa para fazer ali um hospital, ou então derrubar uma casa para poder fazer ali uma rodovia. Então, quer dizer, isso aí, o Estado não pode agir de maneira autoritária, chegar lá, sai daí porque eu vou precisar fazer e é para um bem maior. Não, tem que haver aí um acordo, tem que haver aí um pagamento, né, restituir ali para o dono, né, ele não pode ficar no prejuízo. Então, tem coisas assim que o Estado ele é meio freado, né, para garantir o direito de liberdade, de propriedade, tá? Então você vai ter também um acesso à sua proteção à inviolabilidade, que também é um outro grupo importante, que você não pode ter sua intimidade violada, as questões físicas, corporais, psicológicas, também não pode ser violado nem torturado, né? Seus documentos pessoais, suas trocas, né? Troca de documento, de carta, de e-mail, né? Não pode ser seu sigilo bancário, sigilo, né? De todas as formas. Então também é uma maneira de proteger o indivíduo e garantir essas liberdades, tá? Então também a ideia dos documentos,
a Constituição vai garantir que o livre acesso aos documentos, então isso é muito importante também. E uma coisa que é legal lembrar é a ideia da lei penal. Então não existe um crime se não houver lei antes. Então no caso do Brasil é antes. Então se não houver uma lei que define que aquilo é crime e que aquilo tem uma determinada forma de punição, né, e aí isso tem que ser votado e aprovado. Se não houver isso, não tem crime. Né? Então, justamente para evitar o autoritarismo do Estado, criar regra de uma hora para outra, de noite para o dia. Então, evitar essas coisas. E, por fim, a questão da prisão. Né? Então, os tipos de prisão. No Brasil, então, não são permitidos penas, né? Tipo pena de morte, a não ser que haja guerra, né, declarada. E são alguns crimes lá do artigo 84 que vão dizer quais são as situações que pode ter pena de morte. Também não é assim, né? Estamos em guerra, agora vou meter bala, tal. Não, existe uma determinação, né, de quando que pode ser punido pena de morte, né? Depois eu boto para você aí direitinho. Então acontece, que penas que podem ter, né, de reclusão, né, pena de multa, pena de perda de bens, né, de direitos políticos, direitos civis. Então você pode ter algumas penas assim. Você não pode ter pena de morte, pena de perpétua, não pode ter exílio, tá? Tem trabalhos forçados. Então são coisas que servem muito mais para garantir uma liberdade de individualidade e refrear o Estado, né? Então o Estado encontra essas maneiras. E aí também temos o direito à herança, aqueles que deixam os bens para os sucessores, os filhos, né? Às vezes também relações internacionais, bens que estão fora ou são de pessoas que moram fora. Então isso também entra na Constituição. Então ela tenta garantir de uma maneira assim geral a proteção, a segurança, a igualdade, né, a partir do princípio da isonomia, para que a gente possa trabalhar e ter esse Estado com os direitos garantidos. Outra coisa muito importante, que eu já esqueci, agora eu lembrei, que é o seguinte: esses incisos do artigo 5º são considerados cláusulas pétreas. Então o que significa isso aí, pessoal do direito que sabe melhor? Mas a cláusula pétrea é aquela que não pode ter uma alteração em que retire direitos. Então você não pode mudar no sentido de retirar ou de diminuir, né, de criar alguma coisa ruim, né, digamos assim, em relação aos direitos. Eu não posso tirar. Agora eu posso ampliar, sempre ampliar. Então pétrea no sentido de rocha, de firmeza, né? Então são algumas, a Constituição diz quais são as que são pétreas. Então no caso o artigo 5º é pétreo. Então eu não posso tirar direitos de lá. Eu posso acrescentar. Beleza? Então é isso, eu vou nessa, continuo estudando e a gente se encontra em breve. Um forte abraço, valeu!